com o pastor Fábio Bentes. Olá, seja bem-vindo ao nosso propósito de atravessar a Bíblia em 100 dias, conhecendo as histórias mais significativas e mais representativas da Palavra de Deus. A gente está hoje no dia 10. Eu vou contar para você a história de Jacó e Esaú e você vai encontrar essa história a partir do capítulo 25 do Gênesis, tá bom? Pensando na história de ontem, de Isaac, ele cresceu, ele se tornou um homem, ele se casou, mas a história de hoje, que tem a ver com Isaac, tem mais a ver com a rivalidade entre os dois filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú eram filhos gêmeos de Isaac e de Rebeca. Isaac, como eu falei, ele cresceu, se tornou um homem, ele se casou com uma mulher chamada Rebeca e eles tiveram gêmeos, Jacó e Esaú. E a história desses dois começa com o anúncio do nascimento deles. Quando Rebeca, a esposa de Isaac, estava grávida, ela sentia os filhos lutando dentro da barriga dela. A gente pode ler lá em Gênesis 25, 22 o seguinte: os meninos se empurravam dentro dela e ela se perguntava: por que isso está acontecendo comigo? E aí, pessoal, o Senhor Deus revelou a ela que duas nações estavam ali no seu ventre e que um povo seria mais forte que o outro e que a descendência do mais novo iria dominar a descendência do mais velho. Quando os gêmeos nasceram, o primeiro a sair foi Esaú. Ele era ruivo, ele era peludo, e logo depois nasceu Jacó, e ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Esaú, mais velho, se tornou um caçador habilidoso, ele gostava de viver no campo, enquanto Jacó, o mais novo, era mais tranquilo e gostava de ficar em casa com a mãe. Isaac, que era o pai, gostava mais de Esaú, porque ele comia da caça que o filho trazia para casa. Mas Rebeca gostava mais de Jacó, porque ele fazia companhia para ela, né? Um dia, Esaú voltou do campo muito cansado e com fome, e Jacó estava preparando uma refeição, e Esaú pediu um pouco daquela comida. Jacó então fez uma proposta. Em troca da comida, Esaú deveria vender para ele, Jacó, o seu direito de seu primogênito. Esaú estava com fome, ele desprezou o valor que tinha o seu direito de seu primogênito, ele aceitou aquilo e ele jurou para Jacó que Jacó poderia ficar com a primogenitura. Assim, Jacó serviu uma porção da refeição para Esaú, que comeu, bebeu, se levantou, foi embora e desprezou aquele direito que era seu por nascimento. Em um outro episódio, pessoal, muitos anos depois, aconteceu o seguinte: Isaac, que era o pai dos gêmeos, sabia que já estava no fim da vida e ele decidiu que ele iria abençoar Esaú antes de morrer. Esaú era o mais velho, tinha nascido primeiro, ele iria receber a bênção do pai. Isaac então pediu para Esaú que fosse caçar e que preparasse uma refeição saborosa. E depois disso, Isaac pretendia abençoar o filho. Rebeca, que era a mãe dos dois, ouviu o marido e planejou um engano. Ela orientou Jacó a vestir as roupas de Esaú, a cobrir as mãos e o pescoço com pele de cabrito para tentar imitar a pele peluda de Esaú. E ela mesma foi preparar uma refeição para que o marido comesse, pensando que Jacó fosse Esaú e abençoasse Jacó. Isaac, pessoal, já era idoso, a visão dele já estava debilitada, então o plano tinha realmente chances de dar certo e no fim foi exatamente o que aconteceu. Jacó se cobriu com pelos de animais, levou para o pai a comida que tinha sido preparada pela mãe e se passou pelo irmão mais velho. E aí, convencido pela refeição, convencido pelo cheiro das roupas, convencido pelos braços, cobertos de pelos, Isaac abençoou Jacó com palavras de prosperidade e de domínio, achando que ele era Esaú.
Aconteceu que um pouco depois, Esaú chegou em casa e descobriu o que tinha acontecido. Ele ficou furioso e a partir daí ele resolveu que iria somente esperar o pai morrer para matar o irmão. Rebeca, a mãe deles, sabendo disso, orientou Jacó a fugir para a terra de Harã, onde morava Labão, que era irmão dela. Labão era irmão de Rebeca, era tio de Jacó, e Rebeca orientou Jacó a fugir para esse lugar. Pessoal, dos ensinamentos que esse trecho tem para nós, qual que eu gostaria de destacar hoje? Eu não posso deixar de mencionar negativamente essa situação em que Rebeca e Jacó enganaram Isaac. Enganaram respectivamente, né? Rebeca enganando o marido, Jacó enganando o pai. Isso foi algo absolutamente condenável, que envolveu engano. O engano sempre produz ruptura, produz decepção, produz tristeza. Graças a Deus, como a gente vai ver mais para frente, os irmãos se reconciliaram, tá? Mas esse evento do final da história, em que Isaac é enganado pela esposa e por um dos filhos, é absolutamente condenável. Mas eu gostaria de colocar o foco em uma coisa positiva dessa história. Eu considero que a informação mais positiva dessa história é a vontade que Jacó tem, desde quando era novo, de ter a bênção de Deus. A primogenitura dizia respeito a privilégios futuros, e Jacó valorizava isso. Esaú não valorizava isso. No episódio em que Esaú vendeu o seu direito de ser o primogênito por uma refeição, ficou evidente que ele não tinha interesse nas coisas que ele poderia receber no futuro. Se a gente usasse uma expressão popular para definir como funcionava o coração de Esaú, a gente diria que ele só se interessava pelo aqui e o agora. Jacó não. Jacó foi aquele que demonstrou capacidade de valorizar uma situação futura com perseverança e com fé. Então, quando a gente lê essa história de Jacó e Esaú, a gente é convocado a olhar para a capacidade de Jacó de esperar pacientemente por aquilo que está reservado para o futuro e não para as vantagens e prazeres do aqui e do agora. E aí, deixando de lado esse evento condenável, né, de quando Jacó e a mãe enganaram o pai, eu considero que há algo a ser aprendido por nós hoje, no sentido de nós não sermos como as pessoas do mundo, que olham para esse mundo, que desejam as coisas do mundo, que priorizam as coisas do mundo em detrimento daquilo que está reservado na eternidade para todos aqueles que têm temor do Senhor. Então, fica para nós o seguinte desafio no dia de hoje: a gente não pode ser como Esaú, que fixou os olhos nas vantagens imediatas. A gente deve ser como Jacó, que foi capaz de valorizar algo que ele ia ter que aguardar com paciência e com fé. E pessoal, hoje, antes de eu me despedir, eu queria propor para você 2 desafios. Que você envie o link do nosso grupo. Novamente, é o desafio que eu sempre faço. Hoje eu gostaria de ser mais enfático com isso. Envie o link desse grupo para os teus conhecidos, para os teus vizinhos, parentes, amigos, familiares, colegas de trabalho. A gente está no dia 10, ainda tem 90, tá bom? Ainda tem muita bênção para ser recebida por nós estarmos em contato com a palavra de Deus. Então, que você envie o link do grupo para pessoas que você conhece e que você seja um apoiador desse ministério, que é o propósito dos 100 dias. A gente já fez os 100 dias com Jesus, a gente já fez o 40 dias de santidade, agora a gente está fazendo a Bíblia em 100 dias. A gente vai seguir produzindo e distribuindo gratuitamente esse tipo de material que tem abençoado tantas pessoas, oferecendo gratuitamente a palavra de Deus, a mensagem de Jesus, para a edificação da igreja e também para a evangelização de pessoas que ainda não conhecem a Deus, que ainda não conhecem a Cristo, tá bom? É um ministério que alcança pessoas no Brasil e alcança pessoas fora do Brasil, em lugares que às vezes não consegue nem imaginar. Então, se você quiser ser um apoiador desse ministério, você pode orar por nós. Ore ao Senhor pela minha vida, da minha família. Você pode enviar esse conteúdo para as pessoas e você pode também contribuir financeiramente, tá bom? Seja em caráter pontual ou como um propósito mensal, é super fácil. É
chave Pix é 100 dias eu também, tudo junto. 100 não é por extenso escrito, tá? É o número 100. 100 dias eu também, @gmail.com. Essa é a chave Pix, e aí os valores destinados a essa chave vão ser para o desenvolvimento do ministério, que, como eu já expliquei, produz e distribui gratuitamente mensagens da palavra de Deus para as pessoas, tá joia? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, a sua família, que você seja abençoado por Deus hoje.